Olá, a minha pesquisa é sobre ligações em madeira laminada cruzada, resistência ao cisalhamento de acordo com normativas internacionais. O autor é Pedro Henrique Tonello Andreatta, faz parte do Programa Institucional de Voluntário de Iniciação Científica e Tecnológica, que é o PIVICT. O curso é Engenharia Civil, estou no 5º ano. Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Votuporanga. E minha orientadora é a professora Cristiane Prado Marim. Como introdução, com o desenvolvimento de materiais industrializados como o concreto e o aço, a indústria da construção no Brasil passou a utilizar a madeira como material temporário. Já na Europa, a utilização da madeira se manteve, culminando no que hoje chamamos de madeira engenheirada. Lembrando que dentro da madeira engenheirada está a madeira laminada cruzada, que é o tema dessa pesquisa. E como objetivo, por não haver ainda um consenso mundial a respeito de métodos de análise estrutural, cada país acaba adotando suas particularidades. Em função destas divergências e diferenças, justifica-se a necessidade do trabalho de análise aqui proposto. O objetivo deste trabalho é comparar, entre as diversas normativas internacionais, as recomendações para a determinação da resistência de uma ligação de CLT para cargas perpendiculares aos parafusos, provocando cisalhamento. Lembrando que CLT é madeira laminada cruzada, porém em inglês. São as iniciais de Cross Laminated Timber. Como materiais e métodos. Para a realização da pesquisa, foi necessária a leitura e tradução de 2 trabalhos. O primeiro, referenciado aqui como NDS, traz uma rotina de cálculo de acordo com normativas norte-americanas. E o segundo trabalho, referenciado como EN, traz os princípios básicos de projeto de acordo com o Eurocode, portanto, é uma diretriz europeia. E a comparação entre esses 2 trabalhos foi feita para o método dos estados limites, embora na normativa norte-americana possa-se encontrar também rotinas de cálculo para o método das tensões admissíveis. Como resultados e discussão, inicialmente tratando sobre a normativa norte-americana, que é o NDS, o item 11.3 desta norma mostra que a resistência ao cisalhamento obtida, que é o Z, deve ser multiplicada por fatores de ajuste para resultar na resistência ao cisalhamento de cálculo, que é o Z', para o método dos estados limites, conforme a equação 1. A equação 1 está colocada abaixo, com cada termo descrito na parte inferior. Os Cs, Cm, Ct, Cg, Cδ, Ceg, Cdi e Ctn são os coeficientes de cálculo, todos esses Cs. O Kf é o fator de conversão de formato, o Φ ele é o fator de resistência e o Ψ ele é o fator de efeito de tempo. Para nós acharmos o Z daquela equação anterior, nós temos que usar esta tabela que diferencia o cisalhamento simples do cisalhamento duplo, e aqui está cada fórmula a ser utilizada. Lembrando que o menor valor de Z será extraído dessa tabela para posteriormente ser utilizado nesta equação para acharmos o Z', que é a resistência ao cisalhamento de cálculo. E aqui, como eu falei, o menor valor de Z retirado da tabela 1 é escolhido e multiplicado pelos fatores indicados na equação 1. E por fim, esse valor resistente ele é comparado com a carga atuante de cálculo para a verificação da ligação ao esforço cisalhante. Agora, se tratando da normativa europeia, nós temos estas fórmulas que são expressões para o cálculo da resistência ao cisalhamento para conectores sujeitos a um plano de cisalhamento. E temos também estas fórmulas que são expressões para o cálculo da resistência ao cisalhamento para conectores sujeitos a 2 planos de cisalhamento. E com essas fórmulas, nós vamos encontrar o FV, que é a resistência característica. Essa resistência característica, como escrito logo ali abaixo,
Para obter o valor de cálculo, basta multiplicar o valor característico, que é o f, pelo coeficiente modificador, que é o kmod, e dividir pelo fator parcial, que é o γm, ambos obtidos nos itens 2 e 3 da normativa europeia. E por fim, esse valor de cálculo que nós iremos encontrar é o valor que nós iremos comparar com a carga atuante para poder ser verificada aquela ligação ao cisalhamento. Como conclusão, ao comparar as duas normativas, percebe-se que, embora a rotina de cálculo seja muito semelhante, diferentes fatores são considerados para levar em consideração a variabilidade do material e do sistema. O trabalho desenvolvido nos permite antecipar a rotina de cálculo que poderá entrar na norma brasileira e como tais fatores serão considerados para as nossas madeiras. Este foi o meu trabalho, agradeço pela atenção.